Fala, torcedor bicolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Furtado e você está no canal Paysandu, Paixão Bicolor. Quem agarra mata e come, é bicho papão, é valente como homem, o bicho papão. Então vamos falar desse jogo Paysandu e Bragantino. Mas antes te peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ajudar o canal a crescer, beleza? Pois bem, é muito ruim quando um time sai de campo no final do jogo tentando transferir para a arbitragem a responsabilidade por uma má atuação ou por uma derrota, que não é o caso do jogo do Paysandu. Mas nesse jogo, nós vimos vários e vários lances em que a arbitragem não atuou de forma devida, ou pelo menos é esse o entendimento. Tivemos vários lances que chamaram a atenção e que só um desses lances o árbitro acertou na marcação, que foi a expulsão do Jean Dias. Uma jogada clara de gol e o jogador do Paysandu chegou cometendo a falta e levou um cartão vermelho direto. Aquela jogada ali, alguns comentaristas, alguns narradores falam a questão de ser o último homem. Não é exatamente por isso, é pela situação clara de gol. Se essa jogada fosse de forma lateral e a jogada se desenvolvesse em direção à linha de fundo, não seria cartão vermelho, mas ali é uma situação clara de gol e a aplicação do cartão vermelho foi correto. Mas nós tivemos vários outros lances em que o juiz não interpretou ou não aplicou a regra como deveria ser aplicada. Nós tivemos um pênalti no Bispo no início do jogo, nós tivemos um pênalti no Juninho no segundo tempo, teve um pisão no rosto do Edilson, que se envolveu numa disputa de bola com o jogador do Bragantino, e o jogador do Bragantino claramente pisa no rosto do Edilson, o árbitro não fez nada, e ainda teve mais um pênalti, em que o zagueiro do Bragantino coloca o braço na bola e o árbitro não dá. Ali não é uma situação de acidente, que a bola bateu ali no pé e resvalou no braço, não. Ele aumenta a área de contato, então ele tira vantagem da situação, era mais um pênalti. Então, assim, a arbitragem errou muito. Por que os erros foram, digamos, todos contra o Paysandu? Um pênalti no Gabriel Bispo, um pênalti no Juninho, um pênalti do zagueiro do Bragantino e mais um pisão no rosto do Edilson, e nenhuma coisa aconteceu. Apesar da expulsão do Jean Dias, o Paysandu não sentiu essa expulsão, porque continuou jogando da mesma forma, com um jogador a menos. Foi para cima, buscando gol, trabalhando, e o Bragantino numa proposta defensiva, jogando por uma bola, jogando no erro do Paysandu, uma estratégia do Rogerinho que deu certo, porque o Paysandu acabou errando em algumas situações, proporcionando 4 situações claras de gol. Numa dessas fez o gol que foi a falta, né, cometida ali pelo Jean Dias, que foi expulso, e na cobrança de falta o Bragantino empatou. Foi o único chute do Bragantino no gol durante o primeiro tempo. No segundo tempo, até os 28, 29, 30 minutos, o Bragantino não tinha feito nada. Nada. Jogava com 9 jogadores atrás da linha da bola e era um único atacante para tentar puxar um contra-ataque. E o Paysandu começou a errar justamente ali dos 28 minutos para frente, dando condições de jogo ao jogador do Bragantino, que teve várias chances de gol. Numa delas, o Matheus Nogueira fez grande defesa. E com toda essa situação da arbitragem errando, poderia muito prejudicar o Paysandu, porque o Bragantino poderia ter feito ali, o jogo ainda estava 1-1, o Bragantino poderia ter feito 2-1, 3-1 e liquidado o jogo. O Paysandu continuou na luta, buscando gol, tivemos várias chances de gol, não foi brilhante a atuação do Paysandu, mas valeu pela determinação, pela entrega, pela busca do resultado positivo. A gente viu o Paysandu como se o Paysandu estivesse jogando com um jogador a mais e o Bragantino com um jogador a menos, porque o Paysandu jogava no campo do adversário, mesmo com um jogador a menos. É claro que algumas falhas aconteceram, principalmente a falha do Edilson no gol do Bragantino, né? E algumas outras falhas que aconteceram, que não podem acontecer essas jogadas pelo meio, em que o atacante adversário sai na cara do goleiro sozinho. Precisa ser corrigido. É claro que a gente tinha um jogador a menos, mas a gente não pode
se expor dessa maneira, porque se a gente pegar aí um time melhor, mais qualificado, com um centroavante melhor, o Paysandu vai ter problema. E a gente vê alguns jogadores ainda muito abaixo e que talvez possa dar problema na Série B ou que não sejam jogadores para a Série B. O Wanderson errando muito e não é nesse jogo que eu estou falando, já errou em outros jogos, sucessivamente, vários erros. O Edilson também não conseguiu fazer cruzamentos bons, não conseguiu jogar de uma forma clara, de uma forma mais ofensiva, apesar de ser um jogador esforçado, com vontade, mas precisa melhorar. A gente vai ter problema nessa lateral direita, a gente vai ter problema com os zagueiros, se não trouxer zagueiro para reforçar essa zaga, para mudar, para ter banco para mexer nessa zaga, fica difícil a situação. O Paysandu fez um jogo que tinha que fazer. Infelizmente, teve essa expulsão e dificultou o trabalho do Paysandu. A gente sabe que a equipe não foi brilhante, mas valeu pela entrega, pela determinação. Foi um jogo de superação, com um jogador a menos, jogando com um adversário que jogou todo atrás da linha da bola praticamente. Eram 9 jogadores atrás da linha da bola. Isso dificulta muito a entrada pelo meio, tem que ser pelas pontas ou numa bola parada para que a gente possa furar um bloqueio desse. É difícil jogar com um time retrancado, muito difícil. Ainda mais com um jogador a menos, e o Paysandu não abriu mão de buscar o resultado da partida. O Vinícius Leite deu um chute de fora da área, que o goleiro fez uma grande defesa. Tivemos uma outra cabeçada do Lucas Maia, que também o goleiro defendeu, praticamente a queima-roupa. Teve uma outra cabeçada, se eu não estou enganado, também do Lucas Maia, que a bola bate no chão e sai por cima do travessão. E algumas outras chances, mas assim, apesar dessa insistência do Paysandu, a gente vê um pouco de desorganização, mais força de vontade do que técnica, mas em alguns momentos vai ser assim, não vai ter jogo fácil e o desgaste num jogo desse é muito grande e tudo valeu a pena porque forçou o Paysandu a jogar com um jogador a menos e se movimentar, a buscar resultado a todo custo. Algumas peças que entraram surtiram efeito, o Vinícius Leite conseguiu pelo menos fazer uma finalização boa, o Juninho logo no início ali, quando entrou em campo, não estava conseguindo jogar, errou algumas bolas ali, mas conseguiu até um pênalti ali que o juiz não marcou e foi feliz na finalização, fazendo o gol da vitória. E sendo agraciado como o craque do jogo. Ou uma outra situação que eu quero falar sobre essa situação de craque do jogo. Até os 45 minutos do segundo tempo, o Paysandu fez o gol ali nos 46 mais ou menos, o craque do jogo era o jogador do Bragantino, um defensor do Bragantino. O melhor defensor do Bragantino no jogo não foi o jogador do Bragantino, foi o juiz. Ironicamente, esse troféu de melhor jogador da partida seria para o árbitro, de forma irônica. Mas, por outro lado, vejo alguns jogos que esses caras analisam, votam, dando o troféu de melhor jogador, craque do jogo, para um jogador que faz o gol. Cara, até os 45 minutos o jogo estava empatado. E o gol que o Nicolas fez não merecia um troféu de craque do jogo e sequer cogitaram a possibilidade de ser o Nicolas. Afinal de contas, o gol que o Nicolas fez a gente não vê todo dia no futebol. Principalmente que é um gol dificílimo de fazer, acertar um chute daquela distância, encobrindo o goleiro e fazendo um golaço. Nem sequer cogitaram a possibilidade de ser o Nicolas o craque do jogo, porque ainda estava empatada a partida. Mas eles estavam dando o troféu para um defensor do Bragantino. Infelizmente, essa votação a gente não consegue entender direito porque talvez seja aquela questão da parcialidade, ser uma transmissão parcial, a gente sabe disso, a gente não se deixa enganar, a gente assiste porque é a única TV que transmite a partida, mas eu achei que, mesmo o Juninho fazendo o gol da vitória, é claro que ali foi o gol mais importante, mas o gol mais bonito foi o gol do Nicolas, e talvez fosse mais adequado o troféu de craque do jogo para o Nicolas. O Paysandu volta a campo contra o Cametá, tentando manter a ponta da tabela, né, e a invencibilidade. É isso, galera. A gente busca aí alguns reforços ainda, porque a gente ainda precisa melhorar o setor de meio de campo, principalmente na articulação.
e Michel Macedo na lateral direita entrou. A gente não tem como analisar muita coisa, porque foi pouco tempo, o jogo estava embolado, estava difícil. O certo é que a gente conseguiu uma vitória na superação e conseguimos 3 pontos mais e uma grande vitória. Vitória da superação da raça. Parabéns à equipe do Paysandu. Não foi brilhante, como a gente falou anteriormente, mas a entrega, a superação e em alguns momentos de certos jogos vai ser assim, na vontade, na raça e na determinação, porque nem sempre a técnica vai prevalecer. Beleza, galera? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e apoie o canal Paysandu Paixão Bicolor. Até a próxima! Quem agarra, mata e come. É bicho papão, é valente como homem. O bicho papão.